Vamos então agora para o segundo assunto, que é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi uma reforma religiosa acontecida na Igreja Católica lá pelo século XVI. Tá? E nós temos como principais reformadores da Igreja, da religião cristã, três elementos. Lutero, Martinho Lutero, que era alemão, Calvino, que era suíço, e Henrique VIII, na Inglaterra. Vamos falar então aqui primeiramente de Lutero. Lutero vai se levantar contra as práticas que ele considera desvios da Igreja Católica. Essas práticas são principalmente a venda de indulgências, que é a venda do perdão do pecado, e a comercialização de produtos sagrados. Tá? Então, como funcionava mais ou menos a venda de indulgências? Digamos que eu sou um católico, ali no século XVI, tenho, segundo o pensamento do cristianismo, muitos pecados, e eu então posso ir à igreja, pagar uma indulgência, que é o perdão dos meus pecados, e me livrar deles. A partir daí eu estou livre para cometer novos pecados. Mas eu posso ir lá e comprar o perdão do meu pecado. Eu posso também comprar o perdão dos pecados de um parente meu que já morreu e que, segundo a doutrina cristã, estaria no inferno, ou num purgatório. E então eu poderia salvar a alma desse parente, de um amigo, de alguém que eu quisesse, pagando em moeda, pagando em dinheiro o perdão dos seus pecados. Tá? Então esse era um dos desvios da igreja. Também havia comercialização dentro dos templos, principalmente de relíquias. Alguns historiadores falam até em tom de brincadeira que nas igrejas na Europa, haviam tantas lascas da cruz que, se juntasse todas elas, era possível fazer uma nova Arca de Noé. Então, lascas da cruz eram comercializadas na Europa. Outra coisa que era comercializada, a pessoa poderia pagar para ver o crânio de João Batista. E em cada igreja ali pela Europa tinha um crânio de João Batista. Ele tinha vários crânios ali que a pessoa poderia ver. E a pessoa acreditava que só de olhar aquela relíquia religiosa, ela poderia se livrar dos seus pecados, entrar em contato, olhar, tocar, fazer a sua reza diante daquele objeto sagrado, já livraria a pessoa dos seus pecados ou de parte dos seus pecados. Eles também pagavam para ver o leite de Maria, que estava num vidrinho. Podiam ver, podiam tocar, mediante o pagamento. O ovo da pomba do Divino Espírito Santo também, eles poderiam observar, pagar e poderiam ter contato com o ovo da pomba do Divino Espírito Santo. Enfim, várias relíquias religiosas que eles poderiam adquirir ou simplesmente pagavam para observar. E assim eles poderiam se livrar dos seus pecados, arranjar um espaço no céu. O Lutero, então, elencou 95 teses contestando essas práticas da Igreja Católica.
95 teses que buscavam fazer com que as pessoas despertassem para aquelas práticas que eram nocivas para os cristãos. Outra tecla na qual Lutero vai bater é que a salvação não se dá por boas ações, não se dá pela compra de indulgências, e sim a salvação se dá pela fé. Então, para o Lutero, a salvação só seria possível se o cristão tivesse fé. De nada adiantaria boas ações, de nada adiantaria pagar pela salvação, de nada adiantaria os sacrifícios, né, que são tão recorrentes ainda hoje, né, na Igreja Católica. Bastaria a fé para o Lutero. Tá? Dos sacramentos da Igreja Católica, ele considerava apenas o batismo e a Eucaristia. Outro reformador que é importante a gente destacar aqui é o Calvino. Calvino, diferente de Lutero, defendia que a salvação se dava pela predestinação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa, antes de nascer, já estaria predestinada à salvação ou ao inferno. E Deus enviaria sinais desta salvação para essa pessoa. Esses sinais seriam a retidão, a pessoa que anda, né, reta no caminho de Deus, é um bom marido, é um bom pai, né, é uma boa pessoa, não se envolve em coisas erradas, e a pessoa também poderia ser avisada por Deus através da prosperidade. A pessoa que era próspera nos negócios, que tinha facilidade para ganhar dinheiro, para enriquecer, essa pessoa também estaria recebendo um sinal de Deus de que ela foi predestinada à salvação. E até por conta disso, a religião calvinista vai ser bastante difundida entre a burguesia, que é a camada que tem bastante dinheiro, né? A camada dos comerciantes naquele momento ali na Europa. Isso aí vai ser facilitado porque o Calvino considerava que o lucro e a usura não eram pecados, diferente da Igreja Católica. A Igreja Católica condenava o lucro e a usura. O lucro, você sabe o que é obter um rendimento em uma transação financeira, né? Você compra um produto por X e vende por 2X. Você teve um lucro nessa transação. Isso era considerado pecado pela Igreja Católica. Mas na religião do Calvino não era. Isso, ao contrário, era sinal de salvação. Era um sinal de Deus de que aquela pessoa, por ser próspera, por ser abençoada nos negócios, havia sido predestinada à salvação. E a usura é o empréstimo de dinheiro a juros, né? Eu te empresto R$1.000, você me paga com 1.200, né? Daqui a algum tempo. Então eu obtive um lucro ali, né? Eu cometi para o católico, para a Igreja Católica, o pecado da usura. Mas para Calvino, não. Isso é sinal de prosperidade, sinal de que eu sou um bom negociante, um bom negociador. E isso também vai chamar a atenção da burguesia, que vai aderir às teses do Calvino, né? Principalmente banqueiros, né, que emprestavam dinheiro a juros. E a gente tem um terceiro reformador da Igreja Católica, que é o rei Henrique VIII. A história do Henrique VIII é uma história interessante, né? Porque o que aconteceu é que Henrique VIII queria ter um filho homem para herdar o seu trono, né? O trono da Inglaterra. E a sua mulher só tinha filha mulher. Nunca
teve um filho homem. E Henrique VIII, então, queria anular o seu casamento. Foi até o Papa, pediu o divórcio, né, pediu para que ele divorciasse o casal, mas na Igreja Católica não é permitido o divórcio, né? Até hoje, inclusive, é assim, né? Casou, tem que aturar até o final. Mas o Henrique VIII queria uma outra esposa que pudesse lhe dar um filho homem e assim continuar a linha sucessória dele. Como o Papa não deu o divórcio, né, a Igreja não permitia, a Igreja Católica não permitia, ele então expulsou a Igreja Católica do território inglês e criou uma nova igreja, uma nova religião, que é o anglicanismo. Essa igreja anglicana, que tinha os mesmos rituais da Igreja Católica, mudava basicamente o nome da religião, permitia sim o divórcio. A partir daí, então, Henrique VIII se divorcia e casa novamente. E a mulher engravida e nasce, então, mais uma filha mulher. Tá? Deve ter sido castigo divino. Então, esses são os 3 reformadores da Igreja Católica. Lutero, Calvino e Henrique VIII, os 3 principais. Mas a gente tem também uma outra situação. A Igreja Católica vai reagir a essa reforma. Até porque a Igreja Católica vai perder muitos fiéis, né, para essas teses do Calvino, do Lutero, do Henrique VIII. Muitos fiéis vão sair da Igreja Católica e aderir a essas novas religiões, né, que a gente vai chamar de religiões protestantes, que são a base, né, ideológica das igrejas que a gente tem hoje, aí, que a gente conhece como igrejas evangélicas. E essa reação da Igreja Católica a gente vai conhecer como Contra-Reforma, tá ok? Então a Igreja Católica vai, nessa Contra-Reforma, tomar algumas atitudes importantes para evitar a saída dos fiéis da sua igreja. A primeira providência vai ser o retorno da Inquisição. Com o retorno da Inquisição, que a gente também vai conhecer como o Tribunal do Santo Ofício, aqueles que passassem a contestar os dogmas da Igreja Católica poderiam ser considerados hereges, serem julgados e serem condenados à morte, principalmente na fogueira. Outra reação da Igreja Católica foi o Concílio de Trento, que foi digamos assim, como uma grande assembleia, né, dos católicos, que vai durar de 1545 até 1563. Né? Então, vários anos ali, né, debatendo a situação para chegar à conclusão de que os dogmas da Igreja Católica deveriam ser reafirmados. Outra medida importante tomada pela Igreja Católica foi o Index Librorum Prohibitorium, onde o Papa vai proibir a leitura de vários livros considerados hereges. E a Igreja Católica também vai se voltar para a aquisição de novos fiéis aqui no chamado Novo Mundo, na América, catequizando os índios. Então, aqueles fiéis que a igreja perdia lá na Europa, ela vai reconquistar na catequização dos indígenas aqui na América. E para isso a Igreja Católica cria a Companhia de Jesus, que a gente vai conhecer como os jesuítas, que vão durante muito tempo então responder, né, a esse apelo da Igreja Católica de catequização dos indígenas. Então, finalizando aí, essa é a história da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica.
Boa sorte, então, na resolução aí do caderno de questões, e com isso a gente finaliza a nossa participação nessa apostila. Qualquer dúvida, pode mandar para mim no privado, no WhatsApp, a qualquer dia, a qualquer horário, que assim que eu tiver um tempo, eu respondo. Um abraço a todos e a todas.